dia a todos, a todas. Nós queremos agradecer a presença de todos os companheiros aqui que têm participado ativamente dessa Comissão Especial de Estudos. E hoje nós estamos aqui para fazer a leitura, colher, né, as sugestões de alteração, de supressão ou adição de novos textos. E eu gostaria muito de agradecer toda a comissão técnica, a assessoria jurídica dos vereadores, que realmente fizeram um trabalho monstro, vamos dizer assim, né, muito dedicado, de compilar leis, de pesquisar, né, além da assessoria do nosso aqui, né, da Câmara Municipal, dos nossos gabinetes, assessoria também, né, da Guarda Civil Municipal, da ACI, a Polícia Militar. Então, todos vocês que estão diretamente envolvidos nesse trabalho, que eu acho que vai ser um marco para a cidade de Ribeirão Preto. Vou passar a palavra para o vereador Paulinho, depois para o vereador Nelson das Placas. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da CE, Glaucio Berenice. Bom dia, senhor Nelson das Placas, vereador também, que é membro da comissão. O jurídico do Legislativo acompanhando, todos os presentes, público que nos assiste através da TV Câmara. Eu vou ser bastante breve porque o trabalho é intenso, né, vereadora? Todos sabem da importância, da necessidade e de que uma vez por todas a gente resolva essa questão da disciplina do uso do calçadão. Então, essa regulamentação, esse anteprojeto é importantíssimo, com a participação dos interessados. Nós temos aqui a CI, nós temos a população, nós temos alguns representantes de assessores, de vereadores. Então, que a gente, se não chegar em um consenso final, que falte muito pouco, né, vereadora? Então, eu acho que essa comissão está focada desde o início do ano e acho que agora a gente vai chegar num denominador comum. Então, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia a todos, os componentes que estão aqui na mesa, a presidente Glaucio Berenice, os colegas vereadores Paulinho Pereira e o João Batista, o comandante da Polícia Militar, e a todos que estão aqui presentes. Estão aqui para colaborar para que seja mais rápida a limpeza. Obrigado. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã com vocês e um orgulho também muito grande de fazer parte da composição desta comissão e também feliz pelos trabalhos que já foram realizados, né, e que nós percebemos aí que está tendo um andamento favorável. Bom, é isso, meu bom dia, e que possamos hoje também produzir, avançar na nossa reunião. Eu só vou discutir uma questão aqui com os vereadores, e aí eu vou transmitir a vocês, tá? Bom, nós estamos finalizando a primeira etapa, né, que tratou do uso do calçadão pelo comércio local. A segunda etapa é o uso do espaço para lazer, ciclistas, skate, apresentações culturais, artísticas, panfletagem, propaganda, circulação de automóveis. E na terceira etapa, que a gente entraria com os ambulantes e os camelôs. Com tudo que tem acontecido, eu gostaria de sugerir, né, e os vereadores acolheram, e aí comunicar a vocês que a gente faça a inversão, tá? Então, a gente já vai começar na nossa próxima reunião, já discutir a questão do comércio ambulante. Tudo bem? Então, tá certo. Qual que é a proposta dessa manhã? Nós vamos fazer a leitura, né? E aí, quem tiver algum destaque para fazer, sugestão, alteração de texto, né? Aí vocês pedem para parar e aí coloca, né, a sugestão. Pode ser assim?
E aí, no final, a gente aprova o texto, né, que for de consenso de todos. Pode ser assim? Então tá jóia. Então vamos lá. Dispõe sobre a limpeza e manutenção da área pública de revitalização do Centro Urbano de Ribeirão Preto, calçadão, e da outras providências. De conformidade com o disposto, aí vou pular, tá? Nos artigos e tal, porque nós não vamos ganhar tempo. Disposição, opa, foi muito rápido, não dá tempo. A presente lei cuida da disciplina da limpeza urbana e manutenção da área de revitalização do Centro Urbano de Ribeirão Preto, conhecida como calçadão, que passa a receber disciplina especial quanto à limpeza urbana, seus serviços e o manejo dos resíduos sólidos urbanos no município. No parágrafo único. Para os fins desta lei, a área de revitalização do Centro Urbano de Ribeirão Preto, conhecida como calçadão, é considerada área de uso especial de interesse multidisciplinar, especialmente turístico e de ordenação do espaço urbano, que recebe proteção e disciplina mediante regulação própria, em particular no tocante aos serviços públicos de limpeza e de manutenção e conservação do espaço público, que devem ser atendidos pela administração diretamente ou sob outras formas legais de concessão, convênios ou parcerias públicos-privadas. Nos termos da Lei Complementar Municipal, número 2414, de 13 de julho de 2010, as alterações posteriores para os fins de aplicação desta lei, fica definido que a responsabilidade e o dever de promover a limpeza urbana e a manutenção e conservação da área pública aqui tratada será da Coordenadoria de Limpeza Urbana de Ribeirão Preto. Poderá a administração municipal, para fins de cumprimento desta lei, utilizar-se dos seguintes institutos: convênios, em especial quanto à coleta de destinação de materiais recicláveis, nos termos da Lei Complementar Municipal 2608, de 27 de setembro de 2013, e outros que vier a instituir. Concessões ou permissões de serviços públicos precedidas de oferta pública em conformidade com as leis federais. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.998, de 13 de fevereiro de 1995, e alterações posteriores. Parcerias públicas privadas obedecidas às regras da Lei Federal número 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e alterações posteriores. A competência regulatória das atividades concernentes será da administração pública, que poderá delegá-la para a Coordenadoria da Limpeza Urbana de Ribeirão Preto. E a execução da política pública de limpeza e manutenção da área de revitalização do Centro Urbano de Ribeirão Preto, conhecida como calçadão, no tocante às normativas e seu cumprimento, será de responsabilidade e dever desses entes de direito público e serão regidos pelas disposições do Plano Diretor do município, das normas da Lei Complementar Municipal número 2538, de 25 de maio de 2012, ou outra que vier a substituí-la, das disposições pertinentes e compatíveis da lei estadual. Acho que não precisaria ler as leis, não, né? Senão nós vamos tomar tempo. Pode ser? Então vai. Perdão, sim, é verdade. Estatual número 2.300, de 16 de março de 2006, e da Lei Federal número 2.305, de 2 de agosto de 2010. Além das contidas nesta lei e em seu regulamento e nas normas técnicas da CLU, bem como na legislação e normas específicas pertinentes. Artigo 4. Para efeitos desta lei, consideram-se limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário, da varrição e limpeza de logadouros e vias públicas, e que compreende, dentre suas atividades, as de varrição, lavagem,
depósito ou armazenamento, coleta, remoção, roçadas, capinas, ajardinamentos e podas de vegetação. Destruição e remoção de montouros, que são todos aqueles resíduos sólidos urbanos acumulados irregularmente em terrenos, calçadas, vias ou logradouros públicos, sem qualquer tipo de acondicionamento padronizado. Raspagens que constituem em operação de retirada de terra e resíduos acumulados em excesso em vias e logradouros públicos, principalmente nas sarjetas, não removíveis por vassoura ou vassourões, sendo, portanto, utilizadas ferramentas manuais. Penúltimo. Resíduos sólidos. Todos aqueles materiais ou substâncias definidas no artigo 3, inciso 1, alíneas A até o K. Inciso 2, alíneas A e B. E seu parágrafo único. Abrigo de resíduos. Elemento destinado ao armazenamento temporário de resíduos sólidos não úmidos ou contaminantes que aguardam a coleta. Caçamba. Receptáculo transportado por pessoal do Serviço de Limpeza Pública para recolher os resíduos sólidos de locais não acessíveis aos veículos de coleta. Caixa.
Quinto, caixa subterrânea, compartimento localizado em passeio público para armazenamento provisório de resíduos de varrição para posterior remoção. Sexto, container ou caçamba estacionária, coletora e intercambiável, recipiente utilizado em fonte de elevada geração de resíduos, superior a 100 litros, para o seu acondicionamento adequado e posterior remoção pela coleta, sendo basculados diretamente no veículo coletor compactador, por meio de dispositivo mecânico, hidráulico ou pneumático, e que seja substituído por outro vazio na ocasião de sua remoção, sendo essa operação executada utilizando equipamento adequado para o seu transporte. Carrinho coletor de varredura, veículo manobrado manualmente, utilizado para recolhimento de varredura, com corpo basculável ou não. Carro-pipa, veículo que tem por carroceria em tanque para o transporte de água e dispositivos para lavagem de vias e logradouros públicos. Cestinho, receptáculo colocado na calçada de pequeno porte com dreno no seu fundo, para recolher e armazenar provisoriamente ciscos e resíduos descartáveis pelos transeuntes, localizado de forma a não incomodar ou provocar riscos aos pedestres. Décimo, coleta de resíduos sólidos, ato de recolher e transportar resíduos sólidos de qualquer natureza, utilizando veículos e equipamentos apropriados para fim, que poderá ser coleta regular, coleta de resíduos sólidos executada em intervalos determinados, coleta particular, coleta de qualquer tipo de resíduo sólido urbano pela qual pessoas físicas ou empresas, individualmente ou em grupos limitados, executam-na ou pagam a terceiros para executá-la. Coleta de resíduos de feiras e calçadões. Coleta regular dos resíduos oriundos da limpeza e varrição de feiras e calçadões. Coleta domiciliar. Coleta regular dos resíduos domiciliares, formados por resíduos gerados em residências, estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de prestação de serviços, cujos volumes e características sejam compatíveis com a legislação municipal vigente. Coleta seletiva. Coleta que remove os resíduos definidos como recicláveis, previamente separados pelo gerador, tais como papéis, latas, vidros e outros, e que inclui os catadores como parte fundamental do processo. Varrição. Ato de varrer vias, calçadas, sarjetas, escadarias, túneis e logradouros públicos em geral, pavimentados, podendo ser manual ou mecânico. Quando manual, deverá ser executado por garis ou varredores treinados, que se utilizarão dos equipamentos de segurança individual e de carrinho coletor de resíduos, com características para acomodar saco descartável, tipo Lutocar, normas brasileiras, 12.980, 13 de setembro de 93, ou assemelhado. Quando mecânica, deverá ser executado por veículo utilizado para varrição de vias públicas, dotado de locomoção própria ou rebocável, dotado de sistema de aspersão de água para evitar poeiras, escovas e depósito para o armazenamento dos resíduos recolhidos. Roçadas. Capinas ou corte de vegetação no qual se mantém uma cobertura vegetal viva sobre o solo. Ajardinamentos, processo de intervenção humana na paisagem visando o seu embelezamento paisagístico mediante plantio de vegetação e demais processos que envolvam o paisagismo. Podas, corte de galhos e troncos de árvores plantadas em locais públicos ou de uso comum do povo. Lavagem, processo manual ou mecânico que se consubstancia pela limpeza complementar com o uso de água fornecida por carro-pipa, sendo que nos locais onde houver comercialização de pescado, carnes, aves e outros materiais que possam gerar
resíduos infectantes, inclui-se desinfecção e desodorização. Para os efeitos do disposto nessa lei, quanto à identificação do gerador, os resíduos sólidos são assim classificados: geração difusa, aqueles que produzidos individual ou coletivamente por geradores dispersos e não identificáveis, por ação humana, animal ou por fenômenos naturais, abrangendo os resíduos sólidos domiciliares, os resíduos sólidos pós-consumo e aqueles provenientes da limpeza urbana. Geração determinada, os produtos produzidos por gerador específico e identificável. Capítulo 3, até aí? Capítulo 3 da limpeza do calçadão. Artigo 5º. Observadas as definições constantes no artigo 4º, inciso desta lei, a limpeza pública do calçadão será executada de forma contínua e periódica, devendo atender às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Artigo 6º. O serviço público de limpeza da área de revitalização do Centro Urbano de Ribeirão Preto, Calçadão, executado diretamente ou não pela administração, atenderá ainda aos princípios objetivos contidos no artigo 6º, incisos, e artigo 7º, incisos, da Lei Federal nº 12.305 de 2012 e aos princípios objetivos da Lei Estadual nº 12.300 de 2006. E obedecerá aos critérios e parâmetros de sanitariedade e ordenação urbana. Artigo 7º. A limpeza urbana da área de revitalização do Centro Urbano de Ribeirão Preto, Calçadão, compreenderá as seguintes etapas ou tarefas. 1. Varrição, que se dividirá em periódica, executada no entorno em dias e horários pré-determinados pela administração, visando manter o entorno do calçadão livre de detritos. Particular, aquela que deverá ser executada pelos particulares nas áreas defronte de seus estabelecimentos ou imóveis, visando cooperar com o asseio das áreas de domínio público. Concentrada, aquela que será executada diariamente com maior frequência e número de garis no interior do calçadão, em especial nas áreas de maior concentração e afluxo de pessoas, visando manter o local devidamente limpo e livre de detritos. Lavagem, que compreenderá: comum, que constitui a lavagem simples mediante o uso de carro-pipa nas áreas internas do calçadão, segundo o cronograma de periodicidade a ser definido pela administração em normas de regulação, visando manter a higiene dos pisos e dos demais equipamentos públicos instalados, tais como assentos ou bancos, incluindo as áreas das praças 15 de Novembro e Carlos Gomes. Especial, que constitui a lavagem com uso de produtos para higienização e desodorização, a ser executada mediante avaliação da necessidade e conveniência, mediante uso de pessoal treinado e devidamente equipado e de material apropriado. Nas áreas ou locais internos do calçadão que apresentam deposição de descritos causadores de manchas no piso e de contaminação de patogênios, especialmente defronte às áreas ou estabelecimentos de alimentação, visando atender às necessidades de higienização adequada e de eliminação de risco de contaminação e destruição do piso do calçadão. Então, mais para frente tem os horários das coletas, né? E da limpeza também de 1 hora depois, não é? A limpeza regular, ela é feita, os horários e a periodicidade, muita coisa na lei vai ser disciplinado pelo decreto. Por quê? Porque nós não temos informação da administração pública, o horário de coleta de lixo, qual vai ser a periodicidade. Então, a gente está estabelecendo normas gerais
que depois serão especificadas pelo decreto do prefeito. Tá bom? Armazenamento. Configurando a etapa de acondicionamento adequado dos resíduos nas lixeiras, caçambas, contêineres ou caixas subterrâneas, nos locais devidamente sinalizados e indicados, tanto do lixo úmido quanto dos resíduos oriundos da separação para coleta seletiva. Coleta e remoção. Etapa de recolhimento e destinação correta dos resíduos, seguindo as definições constantes no artigo 4º, incisos e alíneas dessa lei, visando a higiene pública e a destinação correta das leis de tais resíduos. Manutenção, que se constitui nos processos e etapas de trabalhos visando a conservação do bem público e seus equipamentos, substituindo os eventualmente danificados, de forma a não permitir falhas na execução dos demais serviços de limpeza e a boa utilização da área, compreendendo ainda os serviços de roçadas, podas e ajardinamento, conforme definidos no artigo 4º, inciso e alíneas desta lei, prestados diretamente pela administração ou por terceiros, na forma da lei, sob supervisão e fiscalização da administração. Artigo 8º. Constitui dever da administração pública quanto à limpeza urbana e manutenção da área de revitalização do Centro Urbano de Ribeirão Preto Calçadão, que poderá ser cumprido diretamente ou mediante as figuras previstas no artigo 1, incisos de 1 a 3º do parágrafo único do artigo 2º desta lei. 1. Prover a execução das atividades de varrição, remoção e coleta de resíduos em toda a área do calçadão e seu entorno, visando o cumprimento da obrigação de manter a área pública livre de resíduos ou detritos, apta à locomoção de pedestres e prestadores de serviços, e livre da presença de quaisquer agentes contaminantes, sejam eles lixos ou resíduos úmidos ou secos, recicláveis ou não. Exigir dos particulares e do comércio lindeiro ao calçadão o atendimento às normas de sanitariedade pública e às aqui previstas, inclusive quanto à ordenação e disciplina de armazenamento e descarte, de não geração e da separação seletiva e adequada, e o adequado descarte dos resíduos passíveis de reuso, logística reversa ou reciclagem. Aos comerciantes e prestadores de serviço lindeiro ao calçadão e que neles sejam instalados, é vedado promover a varrição de detritos do interior do estabelecimento para o descarte sobre o piso do calçadão. Depositar sacos de acondicionamento de lixo orgânico ou inorgânico e resíduos de materiais passíveis de separação para coleta seletiva sobre o piso do calçadão ou em suas lixeiras de uso público, bem como descartar de forma inapropriada ou em inobservância a sinalização e previsões de locais constantes nesta lei, os materiais que sejam passíveis de coleta seletiva ou em desacordo com as normas expedidas pela administração para a execução dessa lei. Os condomínios e edifícios de moradia instalados no local ou lindeiros deverão observar as mesmas regras do comércio no tocante à deposição do lixo doméstico e quanto à separação e destinação correta do lixo orgânico ou úmido e dos resíduos de materiais recicláveis, devendo promover a destinação e deposição nos lugares apropriados e segundo as regras e instruções regulamentares baixadas pela administração. 3. Articular e promover a integração socioeconômica dos catadores de resíduos recicláveis, mediante cadastramento, treinamento e disciplina da atividade, visando a remoção e destinação adequada dos resíduos passíveis de reciclagem ou outros processos sustentáveis, cuja coleta seja oriunda do calçadão.
Promover a definição de equipes de limpeza permanente do local, seu itinerário, frequência, aí entra aquilo que o senhor falou. Frequência de ações de varrição e lavagens, número de equipamentos mínimos a serem utilizados nas tarefas, pontos de armazenamento, descarte e coleta de resíduos e sua classificação em recicláveis e não recicláveis. Promover a identificação mediante placas indicativas dos abrigos de resíduos que serão instalados nos locais de difícil acesso à coleta e que deverão possuir contêineres coletores ou caçambas removíveis de fácil acesso aos caçadores de recicláveis. Dos contêineres ou caçambas removíveis com a simbologia adequada, indicativa de deposição de resíduos recicláveis e dotado de dispositivos retroreflectores para a segurança do trânsito. Dos locais onde serão instaladas as caixas subterrâneas de armazenagem temporária e coleta de resíduos, que deverão ser construídas em materiais resistentes, adequadamente divididas e tanques, com local de dispensa, tampa de abertura segura, hidráulica ou assemelhada, e conter dispositivo que detecte o seu preenchimento quando atingir 80% de sua capacidade e emita aviso para a coleta que deverá ser mecanizada. Promover a instalação de caixas subterrâneas para a coleta e armazenamento temporário dos resíduos, cuja instalação se fará nos locais de fácil acesso, preferencialmente nos locais onde haja maior acúmulo de resíduos, dotada de sinalização identificadora e que permita o descarte pelos moradores de estabelecimentos diversos, podendo ser implantadas em área de acesso desde que não prejudiquem o meio ambiente, o fluxo de pedestres ou do tráfego autorizado e a acessibilidade do calçadão. 7º. Promover a instalação de caçambas removíveis, manual ou mecanicamente, que não sejam destinadas ao armazenamento temporário do lixo reciclável ou úmido. Também deverá ser dispostas nos pontos de coleta de fácil acesso que não prejudicam o meio ambiente, o fluxo de pedestres ou de tráfego autorizado e a acessibilidade do calçadão. Artigo 9º. A varrição do calçadão e seu entorno deverá ser executada na forma do artigo 6º desta lei, diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, de forma a manter o local sempre asseado e livre de detritos, e deverá ser reforçada nos locais onde haja maior fluxo de pessoas ou atividades geradoras de resíduos. Em caso de realização de eventos ou feiras, fica estabelecido que a responsabilidade pela execução da limpeza da área e entorno será do promotor do evento ou dos participantes inscritos pelo poder público e autorizados a ali realizarem os eventos ou feiras solidariamente. Nas mesmas penalidades incorrerão as particularidades, condomínios de edifícios, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que não observarem a disciplina de armazenamento e descarte correto dos resíduos gerados, ou que vierem a depositar resíduos sobre as áreas do calçadão e seu entorno, podendo a imposição de multa decorrer de denúncia anônima ou de constatação pela fiscalização.
lado, a gente repete depois, repete nas penalidades, só que agora tem que constar aqui a questão dos particulares, né? É conceitual, da varrição. Conforme definição legal. Aí depois o resto tira. Podemos continuar, então? Compreende ainda a limpeza do calçadão, a lavagem periódica do piso, segundo a disciplina do artigo 6º desta lei, mediante utilização de pessoal treinado e equipado e de maquinário apropriado, atendido o seguinte: na lavagem deve-se a empregar meios e técnicas sustentáveis de utilização de água e produtos de limpeza. A execução de lavagem deverá atender para as áreas de concentração de atividades que possam gerar necessidade de desinfecção e desodorização, visando eliminar organismos patogênicos, prevenir e eliminar o surgimento de manchas e oleosidades e demais deposições de detritos que torne o ambiente degradado. Em conformidade com o princípio da solidariedade definido na Lei Federal nº 2.305 de 2010, notadamente em seus artigos 25 e 30, e na Lei Estadual nº 2.300 de 2006, notadamente em seus artigos 2º e incisos 3º e inciso. Parágrafo único e itens na Lei Complementar Municipal nº 2.414, de 13 de julho de 2010. É atribuída a responsabilidade aos estabelecimentos comerciais e aos particulares que, potencial ou efetivamente, sejam geradores de fatos que impliquem a necessidade de lavagem do piso. A responsabilidade aqui atribuída compreende a de contribuírem com a execução de tais tarefas, seja na observância de não geração dos elementos causadores de degradação, seja na eliminação dos processos causadores, seja ainda na participação econômica para a execução dos referidos trabalhos. Para atendimento da participação econômica acima tratada, poderá a administração exigir dos estabelecimentos cujas atividades possam ser geradoras da necessidade de lavagem do piso e preço público compatível com o valor do serviço devido equitativamente pela metragem linear da fachada de cada estabelecimento enquadrável na espécie. Contribuição da mesma forma acima tratada às entidades que promoverem a realização de feiras ou eventos devidamente autorizados na área do calçadão, executados os eventos de caráter de manifestações populares e públicas, seja por meio de passeatas, desfiles cívicos ou concentração popular,
para fins de expressão pública ou opinião sobre determinado fato de interesse da população. Acho que depois a gente vai, eu acho que nós vamos, mas é importante, acho que a gente fazer constar na lei, né, a questão da responsabilidade, porque às vezes quando você não define muito, mas não está definido, aí você tem que falar que tem que falar, né, que tem que falar o que já está na outra lei. Mas eu acho muito pertinente também, nós estamos discutindo no plano diretor a questão do centro expandido, né? Então, a gente precisava também já colocar esse conceito dentro dessa lei, né? Porque aí nós vamos ter um plano diretor aprovado e aquilo que tem sido apresentado nas audiências públicas a gente já colocar aqui nessa nossa lei, né? No parágrafo único do artigo 1º fala: para fins dessa lei, a área de revitalização do centro urbano de Ribeirão Preto, conhecido como calçadão, é considerado a área de uso especial de interesse multidisciplinar. Então aqui também vê se cabe ou nas disposições transitórias ou aqui no artigo 1º, parágrafo único.
voltar para a ementa, tá assim. Dispõe sobre a limpeza e manutenção da área pública de revitalização do centro urbano de Ribeirão Preto, entre parênteses calçadão. A gente tira o entre parênteses calçadão e deixa o centro urbano de Ribeirão Preto. É. Uhum. Só da ementa. Centro urbano de Ribeirão Preto. Tá, mas aí não, fica uma proposta. Não. Então, mas aí, pra gente avançar, vocês vão sentar, vão fazer a proposta para trazer na nossa próxima reunião, pode ser? Que aí a gente avança, né? Aí conversa com o Lanchote também. Já. Vamos continuar então? Bom, bom dia, vereadora Cláudia, João Batista, Nelson, servidores da casa, ao público. Desculpa o meu atraso, gente, eu estava na comissão especial de estudo dos parques e hoje foi dia de vistoria no Curupira, por isso o meu atraso, viu? Só uma sugestão, esse inciso 5º também, se vocês não acham que toda vez que for falar em realização de feiras ou eventos, escrever em conformidade com, aí tem que pegar o número da lei, né, que a gente votou aqui, das feiras itinerantes, né, porque eu acho que deveria fazer alusão à lei que rege. Então tá. Então vamos lá, capítulo 4 da manutenção do calçadão. Artigo 11. A manutenção da área de revitalização do centro urbano de Ribeirão Preto, entre parênteses calçadão, compreenderá todas as tarefas e ou serviços prestados, direto ou indiretamente pela administração, na área interna em torno do calçadão que visem. Inciso 1. Atender às necessidades de conservação do piso, assim do calçadão como das praças 15 de Novembro e Carlos Gomes, dos passeios públicos do entorno, garantindo a sua utilização normal e acessibilidade. Inciso 2. Atender às necessidades de roçadas, entre parênteses capinagem, das áreas verdes do calçadão, especialmente das praças 15 de Novembro e Carlos Gomes, de forma a mantê-las sempre aparadas e apresentáveis, livres de pragas e detritos. Inciso 3. Atender às necessidades de podas de galhos de árvore e ou de plantas ou vegetação existente no calçadão ou entorno, em especial das praças 15 de Novembro e Carlos Gomes, de forma a conservar adequadamente a vegetação, evitar a queda de galhos no passeio e vias públicas e manter toda a área limpa e apresentável. Inciso 4. Atender às necessidades de iluminação adequada de toda a área, substituindo as lâmpadas queimadas preferencialmente por lâmpadas de LED, ou os equipamentos de iluminação que apresentem desconformidades ou defeitos, de forma a preservar os bens públicos, a segurança no local e manter as áreas providas de adequada iluminação. Inciso 5º. Promover sempre que necessário a pintura dos equipamentos públicos instalados no calçadão e adjacências, visando a conservação dos mesmos. Inciso 6. Substituir equipamentos públicos danificados com rapidez e eficiência, de forma a preservar a integridade estética e a funcionalidade do local. Podemos ir? Capítulo 5º do uso do calçadão. Artigo 12. O uso do calçadão central deverá ser feito de forma a manter a limpeza, na forma prevista nesta lei, bem como promover a conservação e preservar a liberdade de locomoção dos transeuntes, devendo ainda: inciso 1. Acondicionar e armazenar o lixo em sacos apropriados e colocados para a coleta no local destinado a esse fim, ou na ausência deste local, de frente ao respectivo estabelecimento, no máximo 30 minutos antes do horário previsto para a coleta. Disponibilizar o material reciclável para recolhimento somente após o fechamento dos estabelecimentos comerciais localizados na área central, cuja retirada deverá ser feita no máximo dentro de 1 hora de disponibilização.
Respeitar as normas de poluição sonora definidas nesta lei e em outras legislações pertinentes. Não utilizar o calçadão para depósito e exposição de mercadoria ou qualquer outro produto, devendo os produtos a serem comercializados estarem localizados exclusivamente dentro dos estabelecimentos. Não colocar mesas e cadeiras na área do calçadão, exceto bares, lanchonetes, restaurantes e afins, cujas mesas e cadeiras deverão ser colocadas de forma a não atrapalhar a livre movimentação dos transeuntes. Sim, na minha opinião, era só incluir e devidamente autorizadas pelo órgão competente. Aqui, ó. Não colocar mesas e cadeiras na área do calçadão, exceto bares, lanchonetes, restaurantes e afins, cujas mesas e cadeiras deverão ser colocadas de forma a não atrapalhar a livre movimentação dos transeuntes e devidamente autorizado pelo órgão competente. Ponto. Na regulamentação, no decreto, ele vai falar quem que é o órgão e tudo mais. Falando no sexto. Pode continuar?
Sétimo, inciso 7. Os estabelecimentos que porventura venham a ser autorizados a funcionar na área do calçadão deverão utilizar barracas padrão de acordo com o normatizado pela fiscalização geral ou outro órgão competente. Os bancos disponíveis no calçadão deverão ser utilizados exclusivamente para descanso dos transeuntes, ficando vedada a utilização para outro fim. Os estabelecimentos comerciais que pretenderem colocar vasos ou floreiras na área do calçadão deverão apresentar projeto ao setor competente da prefeitura para competente aprovação. Nesse inciso aqui, a gente poderia estar incluindo, vereadores, uma lei que nós votamos aqui há 2 anos, dos parklex, né? Depois poderiam estudar, que já está sendo muito usual em São Paulo, na capital, onde você faz áreas com jardins e descansos assim, na frente do estabelecimento. É muito legal. E acho que seria um avanço colocar aqui. Hã? Lá em São Paulo está sendo feito à frente de... na rua. Uhum. Isso. São os parklex. É isso aí. Acho que a gente deveria avançar nesse sentido aqui também. Depois dá uma pensada nisso. Vamos lá? Não, é que pelo que eu entendi a lei aqui é do centro urbano, né? Não é só. Se a ideia é largar, por isso que eu falei, entendeu? Vocês falaram calçadão, praça e entorno, não foi que vocês falaram? Por isso que eu falei. Mas beleza. Uhum. Tá. Vamos continuar. Os estabelecimentos situados na área do calçadão somente deverão receber e remeter mercadorias quando em volume maiores, utilizando-se de carrinhos apropriados para o transporte, cujas dimensões não poderão prejudicar o fluxo de pedestres. Precisa mobilizar aí. Cadê o título? Depois a gente... Gente, juro por eu que eu não entendi esse inciso 10 aqui, mas tudo bem, se vocês entenderam, beleza. Vocês entenderam, né? Então tá bom. Os estabelecimentos comerciais os estabelecimentos comerciais deverão rigorosamente respeitar as normas previstas na Lei Complementar 12.730/12, Cidade Limpa. Capítulo 6º. Dos deveres e proibições inerentes ao serviço de limpeza, manutenção e conservação. Artigo 13. O proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer tipo de imóvel urbano é obrigado a manter em perfeito estado de conservação e asseio seu imóvel. Artigo 14. Fica por esta lei proibido
Jogar lixo de qualquer espécie nas vias e logradouros públicos. 2. A queima e a disposição final de lixo a céu aberto. 3. A utilização do lixo in natura para alimentação de animais e adubação orgânica. 4. Lançamento de lixo em água de superfície, sistema de drenagem de águas pluviais, poços e cacimbas. Cacimbas mesmo? Ou caçambas? O que é cacimba, gente? Uma cisterna? Você está vivendo e aprendendo. 5º, a deposição de lixo e armazenamento de resíduos perigosos e nocivos à saúde pública, entre os quais animais mortos e resíduos de saúde em caçambas e contêineres estacionários. 6º, o lançamento ou deposição de qualquer substâncias, óleos, resíduos ou produtos químicos que possam alterar de qualquer forma a qualidade ou coloração do piso do calçadão. Artigo 15º. Os resíduos orgânicos deverão ser coletados de maneira separada dos resíduos ou materiais recicláveis. Parágrafo 1º. A coleta diferenciada de resíduos dar-se-á separadamente para 1. O lixo doméstico, observando a separação entre lixo orgânico e reciclável. 2. Os resíduos patogênicos e os sépticos de origem do serviço de saúde. 3. Resíduos da construção civil, entulho, oriundo de obras e demolições de qualquer natureza. 4. Podas de árvores e jardins. 5. Restos de animais deles provenientes. 6. Os resíduos inservíveis, não reaproveitáveis ou não recicláveis, considerados inertes pelas normas da ABNT. Parágrafo 2º. A Prefeitura instalará containers em pontos estratégicos do calçadão para a coleta seletiva do lixo, podendo estabelecer convênios com a iniciativa privada para sua execução, nos moldes da Lei 8.989, de 2000. É containers mesmo, gente? Que a Prefeitura instala caçamba, né? Não é container. É? Uhum. Uhum. Mas aqui, a minha sugestão, enquanto a gente não tem essa tecnologia, não vai ter nada. Não, aqui só está container, né? Hã? Beleza. Eu colocaria instalar containers ou qualquer outro tipo de, sei lá. Parágrafo 2º. Qualquer tipo de equipamento. Para abrir o leque, entendeu? Porque senão você chega lá, instala uma coisa que não é container, vai ter que tirar. Aí, isso aí já está então, mas não nesse parágrafo seguinte, então precisa copiar essa. Mas esse aí trata do que, vereadora? Esse aqui fala a definição que é. Ah, são definições. Tá. Uhum. Acho que sim. Artigo 16. O lixo produzido deverá ser reunido em local e recipiente indicado pela municipalidade em observância aos dias e horários da coleta. Parágrafo 1º. O poder público divulgará a cada ano, e sempre que houver alterações, o calendário de coleta do lixo, com dias e horários para cada local. Artigo 17. Fica por esta lei também proibido: 1. Colocar nas janelas ou balaústras dos prédios objetos que possam cair nas vias públicas. (30 minutos para dispor e 1 hora para recolher.
2, colocar cartazes, estamos no artigo 17, gente. 2, colocar cartazes ou fazer qualquer espécie de propaganda nas paredes dos prédios, muros, cercas, postes e árvores sem prévia licença escrita de seus proprietários e devida autorização da municipalidade. 3, transportar areia, entulhos, terra, serragem, lixo de qualquer espécie em veículos sem as devidas precauções. 4, detonar fogos de artifício, exceto em festividades ou manifestações. 5, depositar, expor, colocar nas vias.
Pode ir? Pode ir. 5. Depositar, expor, colocar nas vias públicas, logradouros, coisas ou objetos que impeçam ou dificultem o trânsito. Depositar entulhos ou quaisquer objetos que dificultem os pedestres a ter livre acesso. Conduzir pelos passeios volumes que possam ferir ou incomodar os transeuntes. Fazer consertos de veículos nas vias públicas e logradouros, exceção feita apenas a caso de emergência. Deixar cair água de sistemas de drenagem de aparelhos de ar-condicionado sobre o passeio público. Sacudir tapetes ou outras fontes de pó das aberturas dos prédios para a via pública. Lavar veículo na via pública. Despejar água nos passeios, exceto quando ocorrer lavagem de fachadas, portas e afins, que deverá ser realizada sempre em horários a serem definidos em regulamento próprio. Pintar, pichar ou praticar qualquer ato que implique em alteração da característica original do piso do calçadão, bem como de seu mobiliário. Artigo 18. É proibido depositar lixo destinado à coleta em recipientes que não sejam do tipo aprovado pela municipalidade. Artigo 19. É proibida a preparação de argamassa, cimento ou qualquer outro material afim nos passeios ou na faixa de rolamento. Parágrafo 1º. Quando não houver espaço suficiente para tal fim no interior da propriedade ou do tapume, poderá ela ser preparada na via pública, porém dentro de caixa, a qual deverá ser recolhida após a tarefa diária. Os passeios fronteiros às construções deverão ser conservados em condições de transitalidade. Artigo 20. É proibido o depósito de caixas ou quaisquer objetos nas calçadas ou passeios, exceto no momento de carregar ou descarregar veículos, de modo a não interromper o trânsito, respeitando o horário estabelecido pelo poder público. Artigo 21. Quem, de qualquer modo, danificar, pichar ou depredar o calçamento, passeio e o mobiliário urbano do calçadão, ficará obrigado a reparar o dano sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Artigo 22. É proibida a circulação de veículos que possam danificar as árvores ou pavimento. É proibida a circulação de veículos na área do calçadão, exceto ambulâncias, viaturas policiais do Corpo de Bombeiros, veículos autorizados por lei federal ou estadual, veículos de moradores devidamente cadastrados e identificados na forma a ser definida em regulamentação própria, táxis, desde que transitando unicamente para realizar serviço de embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência. Artigo 23. Nas praças ou jardins é proibido andar nos canteiros, arrancar ou depredar flores, mudas e galhos,
escrever, gravar nomes ou símbolos nas árvores, bancos, monumentos e de qualquer forma danificá-los, matar ou ferir animais silvestres, soltar animais domésticos sem prejuízo das infrações penais pertinentes ao tema, fazer propaganda comercial de qualquer espécie sem prévia autorização da municipalidade, praticar esportes quando a área não for destinada a esse fim. Capítulo 7 da poluição sonora. Artigo 24. É vedada a perturbação do bem-estar e o sossego público ou de vizinhança com ruído, vibrações e barulhos de qualquer natureza, ou de produção de sons julgados excessivos, a critério das autoridades competentes, de acordo com os limites estabelecidos nas normas da ABNT, NBR número 10.151 e NBR 10.152. Artigo 25. É atribuição do Departamento de Fiscalização Geral licenciar e fiscalizar todo e qualquer tipo de instalação de aparelhos sonoros, estabelecimentos que produzem ruídos e vibrações, instrumentos de alerta, advertência, propaganda ou sons de qualquer natureza, que pela intensidade de volume possam constituir perturbação ao sossego público ou da vizinhança. Artigo 26. Para fins de aplicação desta lei, ficam definidos os seguintes períodos diários: diurno, compreendido entre 8 e 18 horas. Noturno, compreendido entre 18h01 e 7h59.
pessoal da fiscalização geral já tem, né, essas normas para... Desculpa, eu estava lá fora, mas eu sou poluição sonora, né? Então, o pessoal já tem todas essas questões aí para balizar. Tem uma questão que foi colocada pelo Luciano, da fiscalização. Ele trouxe qual são os parâmetros, né? Isso é muito restritivo, né? Muito restritivo mesmo, né? Nós estávamos numa reunião que ele falou, ó, esse volume já não é permitido, né? Então, eu acho que se a gente... E eles seguem essas normas. É o que a doutora Leandra falou. Eu acho que quanto mais a gente abrir, né, mais dificuldade a gente vai ter depois para aprovar e as alterações que vêm também. Então, eu acho que já tem a fiscalização geral já tem bem definido, né, esses parâmetros, porque infelizmente eles não têm o aparelho, né? Mas se tiver o aparelho, eles vão saber o que eles têm que fazer. Já tem bem claro. Podemos seguir? É o 27º, né? É proibida qualquer tipo de manifestação ruidosa com ou sem a utilização de equipamento de som que prejudique a saúde e o bem-estar público. Parágrafo 1º. Serão permitidas, mediante a comunicação ao órgão competente em horário e local previamente agendado, as manifestações coletivas em praças e vias públicas, ou nas situações consagradas pela tradição, respeitadas as vedações e proibições decorrentes das disposições legais pertinentes à proteção do patrimônio histórico e cultural. Parágrafo 2º. As penalidades previstas nessa lei serão aplicadas aos responsáveis pela organização dos eventos e sua execução. Artigo 28º. O uso de equipamentos sonoros para qualquer fim em estabelecimentos comerciais ou de diversões públicas obedecerá ao horário diurno estabelecido nesta lei, bem como os limites de ruídos previstos no artigo da BNT, norma número 10.151 e a norma 10.152. Capítulo 8º. Disposições finais. Artigo 29º. Então nem... Deixa...
Na verdade, oi? A gente, nós, tudo que for, já tiver legislação própria, a gente só faz a menção aqui, remetendo mas aí vocês, universitários, vão fazer, né, essa menção aí. Pode acontecer de um jeito, sei lá no Jardim Paulista, no calçadão, ela vai acontecer desse jeito. Não é isso? Desculpa, não teria nenhum problema de alguma coisa estar sendo tratada lá na Lei Cidade Limpa ou no imobiliário urbano, mas a gente aqui está criando um código de conduta, uma lei específica para o calçadão, uma postura, entendeu? Na verdade, eu queria falar da satisfação nossa da Associação Comercial em participar dessa comissão. Eu acho que uma agenda positiva, tem um olhar bom no sentido de tentar consolidar questões do uso de um espaço tão importante como o centro da cidade. Eu acho que a gente está avançando. Acho que foi um avanço esse primeiro resultado. Espero que a gente continue nessa linha. Mostra que tem toda uma série de possibilidades. Já surgiu aqui Verdicidade, Parklets. Quer dizer, tem todo um monte de coisa boa que a gente pode fazer para Ribeirão, melhorando algumas das leis que a gente tem aí. Eu queria agradecer a oportunidade da gente estar participando e construindo junto. Era isso. Mas é isso mesmo. O trabalho sempre foi, a nossa proposta sempre foi fazer esse trabalho bem coletivo, né? Porque o calçadão, ele é, né, de Ribeirão, então... Bom, nós vamos passar então agora para o final, pedindo para os vereadores puderem se colocar, né, fazer as considerações finais. E no final, então, pedir que esse trabalho é muito fruto também do empenho do grupo técnico que está trabalhando, não só a assessoria da Câmara Municipal, mas também, né, da ACI, da Guarda Civil Municipal e todos os que estão compondo. Então, esse grupo depois ficar para a gente definir a próxima agenda. Vou passar a palavra para os vereadores, se quiserem fazer as considerações finais. Bom, finalizando essa manhã, eu quero deixar aqui os meus parabéns a todos, primeiramente a equipe técnica, né? Parabéns. Trabalho maravilhoso que vocês estão exercendo até agora, tá? É isso, que possamos avançar. Parabéns. E Glaucia, a senhora, como presidente, parabéns também, né? Por conduzir tão bem esse grupo de estudos. Também o coletivo, como foi falado, também merece aqui nossos parabéns pela presença e pela colaboração ao trabalho. Bem lembrado pela Glaucia, o calçadão, o centro de Ribeirão Preto não pertence apenas a uma instituição ou a um grupo, pertence a toda a população de Ribeirão Preto. Tá? Então, parabéns a todos. Bom dia a todos. Eu queria... vai ter bastante leis, agora vai ser difícil para fiscalizar. Obrigado. Só agradecer, parabenizar também todo o pessoal que está participando dessa comissão, né? Em especial a vereadora Glaucia, que tem conduzido com maestria e junto com esse grupo de estudos aqui, técnico e jurídico, eu tenho certeza que a gente vai estar dando um grande avanço, um largo passo naquilo que a gente vem buscando há tantos anos aqui na Câmara, né, Glaucia? E contem sempre comigo. Mais uma vez peço escusas aí pelo meu atraso, mas estamos juntos. Um abraço a todos.
Eu só queria fazer um comentário, né? Hoje, quando a gente estava subindo aqui para a reunião, nós ouvimos um termo tão, assim, desagradável, né? Como se a gente quisesse prestigiar só os comerciantes, né? E, na verdade, não é isso. Né? Esse trabalho é para todos, né? Não só para os comerciantes, mas para os moradores, para os trabalhadores e também para os ambulantes, né? Que já têm consolidado o espaço para eles trabalharem, né? Então, essa comissão especial, nós vereadores, a gente não quer criar reserva para nenhum e defender somente um segmento. O centro de Ribeirão Preto, cada vez mais, ele precisa recuperar, né, esse amor que a gente sempre teve, né, de criança, de vir lá na praça, de comprar na Americana, comprar doce na Americana, subir a escada rolante, que era a única escada rolante de Ribeirão Preto, né? Então, todo mundo tinha maior amor pela pelo centro de Ribeirão Preto. Então, eu acho que quem nasceu aqui, quem cresceu em Ribeirão, então é esse sentimento que a gente está tentando resgatar e só através desse trabalho de todo mundo e disciplinando, porque infelizmente a gente está vivendo cada vez mais uma perda de valores, coisas que, né, que a gente aprendia dos pais, né? Então parece que a nossa geração não está sabendo o que passar para frente, né? Então a gente vai ter que disciplinar mesmo, coisas que às vezes é até senso comum, e coisa que não dá para ir pelo senso comum, que tem que ter disciplina mesmo. Então esse trabalho realmente nos traz grande gratificação, né? A gente ficou aí não chorando as pitangas, né? Mas a gente ficou no ano de 2015, 2017 querendo fazer, mas a coisa não evoluía. Mas acho que a gente nesse tempo, com o trabalho de todo mundo, a gente fez assim, nós estamos fazendo algo que realmente vai fazer uma grande diferença. Então eu agradeço a confiança de todos vocês que estão aí investindo, porque é tempo, né? Tempo que vocês estão investindo aqui na comissão, nesse trabalho muito colaborativo, muito solidário para a gente avançar. Então, eu agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada essa reunião. Muito obrigada.